Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem diferente. Vamos mergulhar num sistema super antigo que tenta nos ajudar a entender o nosso lugar no cosmos. A ideia é medir o tempo numa escala assim, gigantesca. Vamos lá? Para a gente entender essa história direitinho, nosso papo vai ter 5 partes. A gente começa com uma busca que é de todo mundo, passa por um desafio filosófico e, no final, a gente revela uma estrutura cósmica que basicamente nos coloca na linha do tempo do universo. Olha, desde os primórdios, a humanidade olha para o céu, à noite, né? E sempre com aquela mistura de curiosidade, de admiração, tentando entender como é que aquele balé das estrelas poderia de alguma forma influenciar o nosso mundo aqui na Terra. E essa busca toda acabou dando origem a duas áreas de estudo que são bem diferentes, mas que nasceram juntas. De um lado, a gente tem a astronomia, que é a ciência que mapeia os movimentos dos astros, tudo bem certinho. Do outro, a astrologia, que busca entender como essas influências lá de cima poderiam afetar a vida e o destino da gente aqui embaixo. No fundo, o que movia essas duas áreas eram duas preocupações centrais. Primeiro, qual é o nosso destino sob a influência do cosmos? E segundo, como é que a mecânica das estrelas, o jeito que elas se movem, se reflete aqui no nosso planeta? Pois é, e essa busca toda acaba nos levando para um desafio filosófico gigantesco. A questão é que a escala do cosmos é simplesmente vasta demais para a nossa cabeça conseguir acompanhar. O problema central é o próprio tempo. Sabe, no seu sentido absoluto, ele não tem começo, não tem fim, ele não tem uma dimensão ou uma essência que a nossa mente consiga pegar e entender com facilidade. E essa dificuldade aparece de várias formas. Para começar, a nossa percepção limitada sofre para tentar imaginar espaços que são infinitamente grandes lá no cosmos. Do mesmo jeito, as velocidades com que os planetas e cometas viajam por aí são coisas assim inimagináveis para a nossa experiência aqui na Terra. Não tem comparação. E, para fechar, a própria ideia de distâncias que não acabam nunca, que se estendem por todo o sistema celestial, isso realmente desafia a nossa capacidade de entender. Então, diante de algo que não dá para medir, a humanidade precisou de uma solução, né? A saída foi dividir o infinito em pedaços que a gente pudesse finalmente entender. O conceito de eternidade é esse, um tempo infinito, sem começo, sem fim. E isso bate de frente com a nossa experiência humana, que é totalmente finita, limitada. Então, o ponto crucial é exatamente este. A nossa natureza limitada nos força a criar estruturas, a criar réguas cósmicas, por assim dizer, para a gente conseguir medir o infinito e dar algum sentido a ele. O processo lógico que a gente seguiu foi mais ou menos esse. Primeiro, encarar o conceito de infinito. Depois, reconhecer as nossas próprias limitações. E, a partir daí, começar a fatiar o tempo em ciclos, em períodos que fizessem sentido. E é exatamente dessa necessidade que nasce um sistema simplesmente fascinante para medir o tempo cósmico. Vamos dar uma olhada em como ele se estrutura? Tudo começa com este número aqui, 25.868. Mas o que será que ele significa? Agora a coisa fica muito interessante. Esse número representa o que se chama de grande ano. É o tempo que o eixo da Terra leva para completar um ciclo inteirinho passando pelas 12 constelações do zodíaco. É um fenômeno astronômico real, conhecido como precessão dos equinócios. A estrutura é genial. Pensa só, esse ciclo gigantesco é dividido em 12 grandes meses que a gente chama de eras. Cada uma dessas eras é governada por uma constelação e corresponde a um período bem marcante da civilização humana. Bom, agora a gente chega na parte final, que é onde tudo se conecta com a nossa própria história. Vamos ver como esse sistema mapeia a jornada da civilização nesse relógio cósmico impressionante. E aqui a gente vê a aplicação brilhante desse conceito. A tabela mostra as eras, cada uma com mais ou menos 2.000 anos e o signo do zodíaco que corresponde a ela. A gente passou pela era de Touro, depois pela era de Áries e, mais recentemente, do ano 0 até o ano 2000, estivemos na era de Peixes. E isso nos leva a uma questão final bem provocadora. Se esse sistema estiver certo, a civilização acabou de entrar na era de Aquário. A pergunta que fica no ar é: o que será que essa nova era cósmica reserva para o futuro da humanidade nos próximos 2.000 anos?